terminar, finalizar tudo. Hoje eu separei muitas imagens aqui para vocês, muitos mapas, enfim, desenhos. Separei bastante. Não vai ter as apresentações da entrevista lá? Não, Eu já fiz. eu comentei com vocês semana passada, na semana passada não, comentei com vocês na aula passada, terça-feira, que a gente não tinha terminado, então não precisava fazer para hoje. A gente vai conversar dessas entrevistas semana que vem. Então, quem já fez, você pode ver se você gostou depois da aula. Ah, legal, criei uma entrevista Já fiz. Criei uma entrevista Eu também. interessante com o Pedro Álvares Cabral e tal. Gente, só vou pedir uma coisa. Enquanto eu estiver falando, para não atravessar, porque senão fica difícil a comunicação. Pode ser, gente? Deixa eu falar, senão vocês não vão conseguir. A tarefa era para outra semana, lembra que você até falou? Isso, exatamente sobre isso que eu estou conversando agora. Isso aí. Então, a gente fala, Clara. Não, nada, eu só ia falar que ficou para outra semana. Isso, exatamente. Então, ó, a tarefa ficou para a semana que vem, para terça-feira. No planejamento que chega amanhã para vocês, eu já escrevi sobre isso. Então, terça-feira, a gente vai mostrar as entrevistas que vocês vão criar com o Pedro Álvares Cabral, fechou? E no final da aula, eu vou até sugerir uma outra possibilidade de trabalho para quem não quiser fazer o do Pedro Álvares Cabral, vai poder fazer uma outra possibilidade. Por isso que eu falei, não precisava ter feito, não era mais para hoje. Então, vou explicar no final da aula. Para que isso aconteça, para que haja uma outra possibilidade de atividade, eu preciso terminar. Então, queridos, vamos nos concentrar. Eu construí uma narrativa aí a partir do texto que eu mandei para vocês, que vocês podem acompanhar, quem imprimiu. Eu vou projetar esse texto e, através de várias imagens e outras pesquisas que eu fiz, que estão envolvendo aí a descoberta ou o achamento, enfim, o encontro dos homens brancos, dos portugueses, no Brasil. Fechou? Então, vamos começar. Em alguns momentos nós teremos sim participações, aí eu peço para, quando for para ter participação, você só tira o seu mute do seu áudio e aí eu chamo você. Eu só vou pedir para você não atravessar, não chegar, professor, ou chegar falando, porque fica bem ruim. Para mim fica ruim, para eu estou falando, falar alguém em cima não é agradável, né? E também fica ruim para quem está assistindo, fechou? Então, vamos construir essa narrativa. Teremos participações de vocês, mas desse jeito, você libera o seu áudio, e aí eu falo, ó, Joaquim, o Joaquim tá com o áudio liberado. Quer falar alguma coisa, Joaquim? Ô, prof, mas você sabe por que o Gabi fica saindo e entrando da aula o tempo inteiro? Pode ser um problema da internet dele, pode ser um problema do celular que ele utiliza. É porque na aula de inglês e também na de... Mas o Bernardo e Joaquim, essa não é a questão agora, pode ser? Então vamos lá. É porque sabe quando tu grava e tipo alguém sai? Então aconteceu isso nas duas aulas com ele. Isso acontece mesmo. Nessa situação assim acontece mesmo. Valeu, B. Então vamos lá, gente. Quem tá com a folhinha continua com ela. Eu vou projetar aqui minha tela. Quem não tem a folhinha, só acompanha aqui comigo. Eu vou tirar aqui essa parte que eu sei que incomoda algumas pessoas. E vamos começar aí essa narrativa. Pode falar, Thales. É só você que vai ler ou vai ser um de cada nós? Só eu que vou ler hoje, tá bom, Thales? Semana que vem, na aula de terça-feira, quando vocês forem apresentar as entrevistas de vocês, aí nós teremos a participação de vocês. Pode falar, Bia. Prof, a gente parou onde que eu não lembro? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente parou nessa parte aqui, ó. A gente parou na divisão da América, tá? Para quem tá com a folha aí, a gente parou na divisão da América. Fechou? Então, espero que esteja um tamanho aí razoável para ler quem está assistindo a aula no celular. Vamos continuar. Então, as explorações portuguesas chamaram a atenção das grandes coroas do continente europeu e mobilizaram a coroa espanhola. As grandes coroas aqui, gente, são reinos, tá? Lá naquele momento da história, 500 anos atrás, a gente não tinha países com presidentes e tudo mais. Nós tínhamos reinos. Era o reino de Castela. A Espanha era o reino de Castela. Portugal era o reino de Portugal mesmo.
mas nós tínhamos vários reinos. A Itália, por exemplo, eram vários reinos, não era só uma Itália, eram vários reinos. E todos esses reinos estavam admirando as navegações realizadas pelos portugueses. Eles estavam falando, caramba, os portugueses estão bombando, gente. Os caras estão viajando com navio aí, mundo afora, estão conhecendo um monte de lugar, tá muito louco. Essa era a situação de vários reinos admirando as missões portuguesas. Ô, louco, bicho! E aí, o que acontece? A Espanha, que tinha já alguns acordos com Portugal, e Portugal devia algumas questões, devia dinheiro também para a Espanha, eles fizeram um acordo. Eles falaram, Portugal, já que você está indo conhecer algumas terras novas e você está me devendo um pouquinho de grana, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo? Vamos dividir essas terras que vocês estão descobrindo? Então a gente vai pegar, vamos fazer um marco, e a partir desse marco, o que for para um lado fica meu, o rei da Espanha falando, o rei de Castela, é meu, da Espanha, e o que for do lado de cá é teu. Vamos fechar esse acordo? Fechou. Tchau, juntaram, cuspiram na mão do outro, juntaram, tô brincando, essa parte é brincadeira. Mas eles fizeram um acordo chamado o Tratado de Tordesilhas, certo? Então, a notícia dessa chegada logo se espalhou, gerou uma reação dos portugueses que entraram na disputa. Os espanhóis também já tinham ali um certo poder de também fazer navegações. Então, já que os espanhóis também conseguiriam fazer navegações, nós dois que estamos aqui levando navios para o alto mar, o que a gente vai fazer? Já tinham conhecido a América já. A Espanha já tinha ido lá e bancaram a viagem para o Cristóvão Colombo. Então, de quem vai ser toda essa terra? É minha, é sua? Tanto que tem um negócio bem interessante, gente, com esse acordo, que o reino da França ficou doido. O rei da França ficou bem bravo, para falar a verdade. Olha sabe o que ele falou? Quando o Portugal e Espanha fizeram um acordo, o rei da França falou o seguinte: eu quero saber aonde está, lá no testamento de Adão e Eva, que essas terras são de Portugal e de Espanha. Cadê? Eu quero saber como que pode uma terra que, entre aspas, o reino da França estava achando que não era de ninguém, o rei da França estava achando que não era de ninguém, são terras novas. E cadê? Tá lá, tá no testamento de Adão e Eva dizendo que é da Espanha e de Portugal? Se não tá, eu também quero essas terras. Tanto que vieram franceses para o Brasil. Os franceses tentaram fazer no Brasil uma parte do reino deles. Lá no Rio de Janeiro, tá, gente? Chegaram a vir, tiveram disputas e depois foram mandados embora. Fala, Joaquim. Ô, prof, mas não tem um pedacinho que é da França? Pedacinho bem perto do alto mar. Tem, lá tem a Guiana Francesa, né? Que você está dizendo. Lá eles conseguiram pegar esse território para eles, sim. Bem observado, querido. E algumas ilhas ali do Caribe também foram pegas pela França. Então tem ilhas lá que falam francês, tirando a própria Guiana Francesa. Beleza, então eu quero mostrar para vocês, gente. Tem outro detalhe, tá? Que eu vou conversar em outro momento com vocês. A Holanda também quis vir para o Brasil. Todos os reinos estavam querendo vir para o Brasil. Então veio o francês, veio o espanhol, veio a Europa inteira falando, é terra nova, eu quero essa terra para mim. O Brasil é uma mistura de 1000 raças. Detalhe que não é só o Brasil que eles estavam disputando, também foram lá para América Central, México, foram para vários lugares. A América como um todo estava em disputa. Fala, Bernardo. Aí tá ligado lá no reino, tipo, não existe esse nome, nem esse reinado. Aí chegam os brasilienses, essa terra é nossa, se chama Brasil! Foi todo um processo até chegar em Brasil, né? Primeiro foi Vera Cruz, o nome da terra. Vários nomes já deram pro Brasil antes de chegar no Brasil. Fala, Joaquim. Prof, mas é que como que a gente aprendeu esse sotaque? Tipo, então, é isso que a gente vai conversar agora. Então, isso que a gente vai conversar agora um pouco, Joaquim. Assim, tranquilo, quem não... O meu vô... Cada lugar tem seu sotaque. Mas aí, como que a gente conseguiu fazer ficar nós com esse sotaque assim?
tem que lembrar, né, Joaquim, que é o seguinte, o nosso sotaque brasileiro, primeiro que ele não é único, né? A gente não fala que tem o sotaque lá do gaúcho, o sotaque do mineiro. Vocês devem perceber também o meu sotaque de paulistano. Eu falo porta, mano, eu estendo, é meio anasalado, o paulistano, né? Tem também o nordestino, vários nordestinos, pernambucano não fala igual o baiano. Então, tem vários sotaques do Brasil, ô Joaquim. Uhum. Esses sotaques exatamente existem porque a língua ela é feita de transformações. Então, a gente tem um sotaque no Sul porque foi um povo europeu específico que veio para o Rio Grande do Sul. A gente tem um sotaque do manezinho porque foi um outro povo europeu que veio para cá, para Santa Catarina. Ah, tem um sotaque do nordestino porque tem influência de português, de holandês. São várias influências que fizeram a língua se transformar. Fala, Caetano. Meu vô, ele fala Brasil. Pode crer. Fala Brasil. Ele Pode não fala crer. Brasil. Ô, prof, Oi, Joaquim. os outros países, em vez da França, desses países, como que a Argentina entrou ali, como que o Chile... Eu vou mostrar agora para você. É que ele é árabe, meu vô. Eu vou mostrar agora para você, tá, Joaquim? E Tá. para todos da sala. Olha aqui o Tratado de Tordesilhas, gente. O que era esse tratado? Deixa eu ver se tem imagem aqui para vocês. Não, aqui. Então, eu vou mostrar para vocês, ó. O Tratado de Tordesilhas foi isso daqui, ó. Ele foi pegar... Mas eu quero mostrar antes... Vai lá, vamos mostrar primeiro esse. Essa divisão aqui, ó. Isso daqui era o símbolo de Portugal... E esse aqui era o símbolo da Espanha. Ah, deixa eu pegar aquela minha ferramenta mágica que eu adoro. Só desliga um pouquinho o som aí, gente. Desliga um pouquinho o som. Aqui o símbolo de Portugal e aqui o símbolo da Espanha, ó, em vários territórios. Mas Portugal tinha menos. Sem interrupção assim, só com autorização. Sem interrupção assim. Então, a gente tem aqui, e o tratado foi exatamente esse corte que tem aqui. Porque tinha uma ilha... Agora fugiu à mente qual que era o marco que eles conseguiram fazer. Não sei quantas léguas a Cabo Verde. Tinha a ilha de Cabo Verde aqui, e essa ilha de Cabo Verde era o marco para não sei quantas léguas da ilha de Marco Verde, de Cabo Verde, a gente faz um traço e de um lado vai ser de Portugal, e do outro lado desse traço vai ser da Espanha. E isso já explica para você agora, Jaquim, o seguinte, ficou porte e ISP, tá? Para não ter que escrever tudo. Então, de um lado ficou Portugal, sem interrupções assim. Do outro lado ficou Espanha. E aí o que acontece então, Joaquim? Todos esses países aqui, ó, que estão aqui sendo grifados, todos eles falam espanhol. Cada aqui, Espanha, Chile, Argentina, todos esses países da América Central, várias ilhas do Caribe, todos esses territórios aqui ficaram com a língua do povo que colonizou. Qual foi o povo que veio para esse lado de cá? O povo que veio para o lado de cá foi o espanhol. Os portugueses ficaram com o lado de cá. Então, o Brasil, que é do lado de cá, fala a língua portuguesa. Olha como um acordo que foi tomado há 500 anos atrás decidiu a língua que a gente fala hoje. Fala, Joaquim. Ô, prof, mas é que a gente tá na América do Sul, né? Isso, estamos então, na América do Sul. A gente tá até hoje falando português e eles espanhol, mas a América do Norte tá falando inglês. Isso. Porque a América do Norte tem mais países europeus, né? Não, mas todos esses países são europeus, Joaquim. Sim, mas, tipo, um país que fala inglês, assim. Porque lá na América do Norte já tiveram a influência maior, não da Espanha e nem de Portugal. Já tiveram a influência da Inglaterra. Então a Inglaterra foi fazer a colonização lá, certo, Joaquim? Por isso que eles falam inglês. Fala, Caetano. Por que tem vários riscos aí no mapa, em hexágono?
são cálculos de geometria para conseguir fazer um círculo. Putz, eu pesquisei isso daí, Joaquim, é difícil de explicar agora. Mas se você... Parece um mapa antigo. Mas é um mapa muito antigo. Eu quero mostrar o mais antigo ainda. Olha esse daqui, ó. Olha esse daqui que foi feito e não tinha ainda os caras não tinham ainda nem ideia do tamanho do Brasil. Esse mapa que vocês estão vendo agora na tela, ele foi feito em 1502. Esse mapa, ele foi encontrado, só para vocês terem noção, ele foi encomendado por uma pessoa. O rei de Portugal encomendou esse mapa para ter o marco aqui, ó. Tá vendo a linha do Tratado de Tordesilhas? Está aqui, ó. O Tratado de Tordesilhas. Gente, sem interrupções, por favor. O Tratado de Tordesilhas está aqui, né, nessa linha. Aqui tá escrito em vermelho, está escrito: este é o tratado entre o Reino de Castela e o Reino de Portugal. Um mapa feito em 1502 e ele foi, gente, encontrado no século XIX numa loja de salsicha. Sabe, uma queijaria que vende linguiça, que vende salsicha, que vende queijo. Ele foi encontrado porque, por causa de várias guerras, tava lá no castelo o mapa, só que o castelo teve uma guerra e os caras saquearam, roubaram todas as coisas de dentro do castelo. Então esse mapa foi perdido. Mas no século XIX, em 1800 e bolinha, um diretor de uma biblioteca olhou para aquele mapa, tava lá como se fosse um pôster dentro de uma loja de salsicha, gente, de linguiça, de queijo. Fala, Bernardo. Eu pensei que o mapa tava dentro das paredes, assim. Não, ele tava pregado na parede, assim, no fundo do atendimento. Esse é um mapa do Brasil. Não. O cara... Só um mapa meio ruim, assim. Era como se fosse um pôster, gente. Era um pôster. Aí, o cara achou aí, esse mapa é meu, eu já sabia que era antiguidade. Não. Aí levaram pro museu. Fala aí, Bia. Ô, Bruno, uma pergunta, assim, eles tinham notado que o mapa tava ali ou eles nem notaram, assim? O dono do mapa, que era o cara da loja de salsicha, ele não sabia que era um mapa importante, de 1502. Ele só tinha um mapa. Ele só deixou o mapa ali colado, como se... Isso, deixou o mapa lá, colado na parede. Isso aí, fala, Joaquim. Ô, prof, mas eu acho... Esse mapa aí, ele parece ser mais elaborado em questão de desenho, essas coisas do que o outro. Perfeito, moleque velho. Calma aí, Manu, rapidinho. Perfeito, moleque velho. É isso mesmo, tem muitos detalhes. Fala, Manu. Depois que encontraram esse mapa importante lá no negócio... Na loja. Nessa loja aí, eles botaram no museu? Isso, hoje ele tá no museu, só não vou saber qual museu que ele tá. Desativaram seu microfone, prof. Foi a Dani. Foi a Dani. Tudo bem, gente, acontece sem querer. Fala, Marina. Agora não saiu ainda. Eu tenho uma pergunta. Você tem certeza que vai ativar o microfone tal? Ô, prof, rapidão. Ô, Bernardo, não é pra ter interrupção assim. É só quando eu falar. Bernardo, não é para ter interrupção assim, Bernardo. Fala, Marina. Aí eu vou falar, a coisa que eu vou falar é parecida com o Joaquim. Assim, o mapa tá super bem elaborado, nem parece que é, assim, antigo, que tá bem pintado, assim, sabe? Sim, bem conservado, né? Fala, colorido, Clara. Assim. É verdade, Marina. Como assim? Só uma pergunta. Quando eles acharam lá no onde vendia aqueles queijos, esse mapa, em que ano era? Era no mesmo? Foi em 1880, alguma coisa assim, tá, Clara? No final do século XIX. Fala, B. 1800 bolinhas. Ô, Caetano, sem interrupção assim, Caetano. Fala, B. Se esse museu talvez estiver aqui em Floripa, quando voltar às aulas
Se tiver, né, ele aqui, a gente pode visitar? Eu sabia que você iria falar isso. Ô Arthur, por favor, gente, eu não tô entendendo que vocês não compreendem um comando tão simples, gente. Ó, quer ver? A Bia, ela quer falar alguma coisa, o Joaquim também. Eles só desbloquearam o áudio deles, e eu já tô entendendo o que eles querem falar, mas eles estão me esperando. Fala, ô Bernardo, esse mapa ele não tá no Brasil, ele deve estar em algum museu da Europa, e eu acho muito difícil um mapa desse vir pro Brasil, tá, B? Mas se ele tivesse no Brasil, com certeza ia ser incrível a gente ir lá visitar esse mapa. Fala, B, fala, Bia. Assim, prof, eu acho que provavelmente quando o moço comprou ali o lugar, ele tipo assim, ó, é uma gentileza do ex-dono do lugar, vou deixar ali, tô nem aí. Eu não sei se foi tão simples assim. Fala, Marina. Eu me lembrei agora que no ano passado a gente foi fazer um passeio e na verdade foi mais uma saída de estudo, né? E a gente ia visitar um museu que tem aqui, só que a gente não visitou porque tinha umas pessoas que não estavam se comportando direito. Daí a gente Marina, não pôde Marina, visitar. esse assunto não sei se é importante agora, Marina, tá bom? Vamos nos concentrar aqui. Joaquim, é uma pergunta muito importante do assunto, Joaquim. Não. Então vamos para frente. Então vamos lá. Ó, queridos, uma coisa que eu queria destacar desse mapa que vocês estão vendo agora. Eles não tinham noção, em 1502, do que era direito à América. Ele nem tem imagem da América aqui, ó. Deixa eu colocar no mapa todo aqui para vocês. A gente nem tem a América aqui no norte, nem temos América. E o que é o restante do Brasil, o que é restante da América do Sul, o que é a própria América Central, nem tem registro. Cadê a Austrália nesse mapa? Esse mapa aqui era o mapa Mundi, foi o mapa que representava todo o mundo em 1502. Não sabiam que existia a Austrália, o pessoal na Europa, não sabiam que existia o Japão, tá bom? Então, há 500 anos atrás, quem criou esse mapa e pagou caro para isso, não sei quantas moedas de prata. Ah, não, foi não sei quanto de ouro esse mapa, foi um valor alto para a época. O cara fez uma pesquisa grande, ele não visitou todos os lugares, ele fez uma união de vários mapas da época e ele não sabia direito ainda o que era o Brasil. E só um detalhezinho aqui, ele representou 3 aves e as árvores e aves que tem aqui nesse mapa nem são aves e árvores do Brasil, são aves e árvores da Europa, porque é a referência que o pintor tinha de árvore e de ave. Ele não representou uma ave do Brasil, ou uma árvore da Europa, ou uma árvore do Brasil. Ele tinha uma referência do que é a árvore lá para a cabeça dele, e aí ele desenhou do jeito dele. Ele só sabia que era um lugar com bastante árvore e com bastante pássaro. Fala, Clara. É porque assim, eu percebi que ele não sabia o que tinha dentro, mas ele já fez um desenho por fora. Isso. E como é que ele sabia, tipo, mais ou menos? Porque vieram aquelas navegações, né, Clara? Porque o Pedro Álvares Cabral ele chegou a descer uma boa parte do litoral antes de seguir a viagem para a Índia. Ele desceu uma boa parte do litoral, se não me engano, ele chegou até Santos. Ele foi lá da Bahia e desceu até o litoral de Santos. Depois dá uma olhadinha no mapa do Brasil, o quanto ele percorreu de litoral brasileiro. Foi bastante. Então, pelo menos o litoral ele já sabia o que era, mas eles não entraram na mata mesmo, não. Fala aí, Joaquim. Ô, prof, dá para perceber que não sabiam nem onde era a China e muito pouco sabiam do Brasil, né? Exatamente, exatamente. Prof, quem tá mais aqui na B, aqui perto da Austrália, não dava porque era a Antártica também era mais para cá. Mais para o sul, né? Não. Pessoal, estava começando as navegações, mas começando uma descoberta do mundo. Beleza, tchau esse mapa. Aqui eu só queria mostrar para vocês qual que era o fim da viagem do Pedro Álvares Cabral. Tá vendo onde está o marco aqui, ó? Ó, ele fez essa viagem aqui. Ele saiu de Portugal. Eita, não é isso que eu quero. Ele saiu de Portugal, veio aqui para Bahia, desceu um pouco, depois veio para cá, deu a volta e foi parar lá na Índia. Tá bom, gente? Foi esse o percurso
que o Pedro Álvares Cabral fez. O objetivo dele foi chegar lá na Índia. Olha o rolê de barco, que incrível. Fala, B. Mas, tipo, tipo assim, aqui, né, no Brasil, a gente fala sobre o descobrimento do Brasil. Mas lá no Japão, sei lá, falam do descobrimento do Japão. A história do Japão é um pouco mais antiga que a nossa. Então, B, a história do Japão, como estudam a história do Japão, é uma boa pergunta. Eu teria que ter um contato com alguém que aprende a história do Japão no Japão. Foi até a pergunta da Manu na terça-feira, né? Como que os portugueses estudam a história do Brasil, sendo que a história do Brasil é só uma pequena parte de uma história já bem anterior. A história de Portugal começa bem antes do Brasil. O Brasil é o futuro já para o português. Para o português já tinha já muita história antes já, certo? Joaquim, eu só vou esperar um pouquinho, porque eu quero dar prosseguimento aqui, tá? Então deixa eu só fechar isso daqui. Eu quero mostrar para vocês os barcos que os caras viajaram, certo? Foram só 3 caravelas, gente. Foram só 3 desse pequenininho aqui. Fechou? E várias naus, sem interrupção desse jeito, Joaquim. Joaquim, só desbloqueia o áudio e aí eu vou perceber que vocês querem falar, tá bom? Então, ó, as caravelas, elas tinham um objetivo que dá pra... Eu queria até ver aí, eu vou primeiro ouvir as falas do Joaquim, eu vi que a Clara quer comentar alguma coisa também, mas eu quero que vocês comecem a olhar para a nau, que é o barco maior, ó, nau, e as caravelas, que foram só 3. Vai pensando aí, não responde ainda, mas qual será que eram os objetivos de barcos como as caravelas? Não responde ainda. Fala, Joaquim. Ô, prof. O primeiro, tipo, estado, país do mundo foi a gente primeiro a Europa, assim, o estado da Europa ou não? Foi aonde? Os historiadores acham que a vida humana começou na África, tá? Mas é uma história muito antiga essa e não se tem comprovação disso porque não tinha ninguém lá para ver. Então se tem algumas teorias, tá? A mais aceita, pelo menos um pouco que eu me lembro que eu estudei desse detalhe aí, porque eu não me interesso tanto pela pré-história, porque esse momento histórico não se tem registro. Então, são dados pré-históricos que tem várias teorias. E a vida humana teria surgido na África, tá? Agora, o outro Joaquim queria falar alguma coisa também, Joaquim. O que era? Sim, não é nada que eu discorde com você, nem nada assim. Sim, tudo bem. Só que eles viajaram em 9 caravelas e foram com o Pedro Álvares Cabral 1.500 homens. Isso aí, legal. Valeu, Joaquim. Boa. Porque eu pesquisei isso no meu trabalho que eu fiz antes. Ah, que bom. Legal. Valeu, Joaquim. Fala, Manu. Se eles tinham um nau que era bem maior do que a caravela, por que eles levaram caravelas também? Então, essa é a pergunta que eu tô fazendo exatamente para vocês. Espera um pouco aí, deixa eu ver o que a Clara quer falar, Clara. Portugal se descobriu aqui no Brasil, né? Sim. Então, lá em Portugal, eles também aprendem a mesma coisa que a gente aprende? Então, a Malu fez essa pergunta semana passada e eu respondi que sim, mas ele só não constrói tanto um heroísmo. Foi a única coisa que eu lembro que eu pesquisei sobre esse assunto. Eu pesquisei depois da aula. Ah, você pesquisou, Manu? Que legal. Então você compartilha com a gente. Fala aí, Bernardo. Mas não diz que, tipo, os primeiros seres humanos a pisar na Terra foram, tipo, Adão e Eva, sabe? E aí, Bernardo, é um negócio que vai ser difícil eu entrar nesse assunto agora, Bernardo. Mas a observação é boa, só que não vai dar para eu entrar nesse assunto agora, tá? Só que a sua observação é boa. Fala, Caetano. Eu sei já a resposta da caravela. Então fala aí, Caetano. Para transportar mantimentos. Mas... Não é essa daí não, Caetano. Cabral viajou numa caravela para descobrir o calma aí, deixa eu chamar. Homem de guerra?
Deixa eu chamo. Fala, Isabel. Eu acho que as caravelas serviam para, tipo, chegar mais perto da parte do litoral. Porque eu já vi vários programas, porque, tipo, uma coisa tão grande não pode chegar na beira. Porque senão os caras vão ter que nadar um monte. Por isso que sempre tem aqueles botes de emergência nos filmes, para isso. É isso aí mesmo, Isabel. As caravelas são estratégicas, Caetano. Elas também tinham mantimento, tá? Todos os barcos tinham mantimento, tá? Tinham um mantimento para cada tripulação e lembra que era pouca, a comida era, vocês viram no vídeo, era só biscoitos, vinho e deu. Não tinha nada de comida luxuosa, não. Mas as caravelas têm um objetivo estratégico de desbravar o litoral. São barcos menores que conseguem entrar mais e chegar mais próximo do litoral, caso eles descobrissem. Fala, Joaquim. Ô, prof. Tem 2 Joaquim querendo falar. Tá. Eu falo ou ele fala primeiro? Tira para o ímpar, tô brincando. Pode falar primeiro, Jô. Tá, prof. Mas as caravelas, elas, quando tinham os lugares estreitos, como que eles faziam para passar? Não tinha lugares estreitos, né? Porque era alto mar, então... Né? Não, a caravela no alto mar ia junto com as naus. O grande problema são as naus nos lugares estreitos. Nos lugares estreitos, eles tinham as caravelas. Agora, sim, no alto mar, os 2 barcos vão bem. Fala, B. Não, calma aí, Joaquim, outro Joaquim. Vamos lá, gente. Tem mais coisa aí que eu queria comentar com vocês. Então, prof, eu pensei assim. Se a nau afundasse ou acontecesse algum acidente com o barco grande, eles poderiam ir como um bote de emergência pelas caravelas. Boa. Fala, B. Mas eles levaram armamento, assim, tipo... Sim, levaram. Eles desceram do navio com arma, tá? Eles já... pensa que você tá indo num lugar que você nunca foi. E se você tem uma arma para se proteger, você não levaria? Você tá indo para um lugar que você não sabe o que você vai encontrar, não sabe se vai ver algum bicho, se vai ver algum tipo de civilização de pessoas inimigas. Você tá indo num lugar. Então vale a pena você ir armado para você não sofrer, ninguém te matar. Então a ideia é até simples, assim. Fala, Marina. Não era uma K-47. Isso realmente faz sentido, viu? Queridos, esse lugar que eu estou mostrando na foto aqui é em Laguna, porque se vocês olharem para o mapa do mundo, né, o Tratado de Tordesilhas, ele terminava, olha que interessante, ele era um risco na Terra, né, um risco imaginário, que vinha, então, da ilha de Cabo Verde. Deixa eu só andar mais um pouquinho aqui que vai ficar melhor. Deixa aqui para vocês visualizarem, ó. A ilha de Cabo Verde está mais ou menos aqui, ó, gente. Está mais ou menos aqui, tá? Tá um pouquinho mais para cima. Mas o Tratado de Tordesilhas, ele fez um risco. Vou fazer uma reta aqui para ficar melhor, ó. Fez um risco no Brasil assim, ó. E esse risco no Brasil, aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo, ele dá numa cidade de Santa Catarina, que é a cidade de Laguna. Então, lá em Laguna, a gente tem um marco, que é esse daqui, ó, que é um marco para marcar, para simbolizar, um monumento para simbolizar. Aqui termina o Tratado de Tordesilhas. De um lado era da Espanha e do outro lado era de Portugal. Tiveram várias guerras aqui no sul do país, disputas entre espanhóis e portugueses, e aí aos pouquinhos o território brasileiro foi aumentando e ele foi ganhando parte do terreno que era dos espanhóis. O Luciano Noronha aqui, quem que é? Desculpa. Felipe, sou eu. Fala aí, Felipe. Ô, prof, não, é que só em uma imagem dessas 3 aqui que apareceu ali, que tem parece um graveto, um pedaço de metal ali marcando o risco, não é isso? Olha, isso mesmo. Fala, Joaquim. Ô, prof, já que você entrou no assunto das linhas imaginárias,
eu queria saber uma coisa. Por que a linha do Equador falam que é a mais importante? Ô, Joaquim, ai, a gente conversou um pouquinho disso na última aula. Posso deixar isso para um outro momento, Joaquim? A gente vai falar mais disso ainda. Legal, valeu, Joaquim. Fala, Clara. Eles fizeram um acordo e depois eles brigaram por terra? Isso, você já fez acordo com a sua mãe, com o seu pai e você descumpriu o acordo? E aí teve briga, discussão em casa? É mais ou menos isso, mas é um país. Imagina um país, falou, essa terra é minha, essa terra, sei lá, você pede pra tua mãe, não pode entrar no meu quarto agora que eu quero ficar quietinha. Aí a sua mãe vai lá e entra, o que você vai fazer? Você vai brigar com ela. Ou o contrário, a sua mãe vai falar, filha, eu quero que você tome banho toda vez antes de dormir. Aí um dia você vai lá e não toma, aí vai ter briga. Então os acordos acontecem entre pessoas. Bernardo, na nossa casa acontece assim, imagina num país com outro. Fala, Arthur. Então, depois Isabel. É que eu fiquei tanto tempo sem falar que eu já esqueci. Eu vou tentar ficar lembrando. Beleza, fala, Isabel. Agora sim eu vou ouvir falar de um pouco de tiro, um pouco de guerra. Eu tava pensando, mas o que eu ouvi falar dessa história é que tinha muito tiro, muita guerra, e muita coisa. Até agora a gente só falou de paz. Não, teve muita guerra. É que o comecinho foi paz, foi viagem de navio, de boa. Os caras chegaram lá na Bahia, os índios foram bem receptivos. No começo foi paz, mas depois foi só guerra. A história do Brasil foi alguns dias de paz e muitos anos de guerra. Pra que guerra? Infelizmente as pessoas disputam poder desde o início do mundo. É uma tristeza mesmo, concordo com você, Letícia. Fala aí, Marina. Morrendo e aprendendo. Às vezes eu penso assim, tipo, por que tinha que ter guerra? Porque, tipo, né? Pra que tanta briga, né? Fala, Bernardo. Não precisa brigar, sabe? É verdade. Fala, Bernardo. Tipo assim, esse exemplo que tu deu do quarto, quero ficar Bernardo, não precisa dar um exemplo seu agora, Bernardo. Não faz sentido isso, B. É só para dar um exemplo ali na situação, não precisa... Imagina se todo mundo da sala for dar exemplo de discussão. Entendeu, B? Não faz sentido. A gente tem pouco tempo. Se a gente tivesse em sala de aula, dava para todo mundo falar. Mas a gente tá com pouco tempo, B. Desculpa, tá, B? Mas eu vou ter que interromper. Fala, Thales. Nos barcos tinha canhões? Sim. Marina, deixa para depois, segura um pouco. Ó, tinha uma pessoa lá, segura um pouco aí, Joaquim. Tinha uma pessoa no barco, que era o Pero Vaz de Caminha, e ele escreveu uma carta relatando toda a viagem. Essa carta, ela é gigante, gente. Eu peguei a carta aqui, tem a carta toda ela digitalizada na internet, com a letra original dela, tá no museu. Então é essa carta aqui que vocês estão vendo. É impossível de entender a letra dele. A letra dele consegue ser mais feia que a minha. É horrível a letra. É só vocês pesquisarem lá, carta do Pero Vaz de Caminha. Tem até aqui na última página da carta. Não, isso aqui é o registro lá em Portugal. Mas tá aqui. Não dá. É toda estilizada, mas não dá para entender nada. E aí a gente tem aqui, olha a data aqui, ó. Olha marcando aqui, ó. É muito antigo isso daí, professor. Ó, 1500 marcando aqui, ó. O prof é pior do que ele escreveu no dia 15. Ele escreveu no dia 15 de março. Então, de 15 de maio, desculpa. Ele escreveu no dia. Foi alguns dias depois que eles estavam aqui. Relaxa, Caetano, relaxa, Clara. Só deixa eu mostrar alguns trechos da carta, tá? Gente, ó. Fala, Arthur. Então, o que eu lembrei é o seguinte. É uma coisa bem rápida, ó. No final da aula eu vou te mandar um e-mail, só isso. Arthur, não deu pra entender o que você falou, Arthur. Ele falou que no final da aula eu vou te mandar um e-mail para uma perguntinha. Arthur, eu saio daqui e eu já entro na aula com o 5º ano, então eu não vou conseguir ver isso agora, tá? Manda no meu e-mail, eu vou ver depois. Bernardo e Clara, só relaxa um pouquinho, só para eu ler alguns trechos da carta. Fala, Bernardo. Mas pra época a letra era bonita. É, verdade. Fala, Clara.
Então, é que assim, é igual a nossa letra ou ele mesmo que escreveu assim, feio? A letra cursiva, a letra cursiva dele, estilosa. Não é Fala feia aí. essa letra. Fala, obrigado, Lê. Fala, Joaquim. Eu sei que na história de Santa Catarina, muitas pessoas tretaram com piratas. Na do Brasil não foi diferente, né? Teve treta briga, com os piratas. também teve treta com pirata, também teve. Lá no Nordeste tiveram várias. Aqui tivemos uma aqui, né, no norte lá de Santa Catarina, né, que esqueci, o Dias Velho foi lá, foi lutar com os caras lá, os corsários, né. Ó, olha o tamanho da carta, gente. A carta, ela é bem grande, ela é muito chata, tá, gente, de ler. Ela não é muito agradável em alguns momentos, mas são várias páginas de carta, beleza? São 13 páginas, 14 páginas de carta. Eu peguei alguns trechos para vocês aqui. Então, vocês estão vendo quanto, para ter uma aula com muitos detalhes interessantes, a gente tem que ter bastante escuta. Eu pego uma coisa daqui, Tratado de Tordesilhas, é a carta, são os navios, são muitas coisas. E aí, aí fica interessante a gente saber, caramba, a história do Brasil é muito louca. E é mesmo, olha a parte da carta que interessante, vou ler alguns trechinhos. Agora é o Pero Vaz de Caminha, o cara que escreveu. Fala, Thales. Quantos centímetros tem essa carta? Ela é... Putz, não vou saber dizer isso, Thales. Desculpa, não vou saber dizer. Ô, prof, Fala, Caetano. a letra dele é pior do que a sua no computador. Beleza, vamos lá. Isso tomávamos nós assim por o desejarmos, mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, tá falando um índio, tá? Isso não queríamos nós entender, porque não lhe havíamos de dar, eles não iam dar o colar pro índio, e depois devolveu as contas a quem lhas dera. Essa frase está um pouco mais difícil, as próximas ficam fácil. Olha lá, o encontro, olha ele descrevendo esse encontro dos portugueses com os índios. E logo que desembarcamos, alguns dos nossos passaram o rio e foram ter com eles os índios. Alguns aguardavam, outros afastavam-se. Era, porém, a coisa que todos andavam misturados, todos os índios estavam misturados. E outro trechinho. E além do rio, andavam muitos deles dançando e folgando. Folgando é de folguedo, é brincadeira, tá? Uns diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos. Outro trecho, esse aqui é bonito também. Essa gente é boa e de boa simplicidade, ele falando dos índios. Mais um, eles, porém, aqui em cima, aqui, ó. Eles, porém, andam muito bem cuidados e muito limpos, e naquilo me parece ainda mais que são como aves ou animais monteses, aos quais faz o ar melhor pena e melhor pelo de que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos, tão gordos e tão formosos, que mais não poderiam ser. Isso me faz presumir que não tem casas nem moradas em que se acolhem, e o ar a que se criam os faz tais. Ele está falando que o ar dos caras é tão gostoso que fazia a pele deles ser limpa, eles poderem estar daquela maneira. Nem nós ainda, que até agora não vimos nenhumas casas, nem maneiras delas. São muito mais nossos amigos que nós seus, e pesquisem o que vocês quiserem mais, tá? As 12 melhores frases do Pero Vaz. Vão atrás. Manu, depois você traz aquela informação que você ia dar, tá bom, Manu? Tchau, prof. Que você pesquisou. Tchau. Beijo no coração de vocês. Qualquer coisa que foi tudo, tá bom? Manda mais mensagem, por favor. Manda mais mensagem. Mais mensagem, manda mais mensagem, por favor. Mais 6 mensagens. Desculpa aí se eu fui muito grosso no momento, hein, gente? É mais pra aula caminhar, fechou? Por favor, mais 6 mensagens. Só mais 6 mensagens. Escrevam mais 6 coisas no chat. Talvez um ponto, sei lá.